falar aqui um pouco, então, continuando aí o assunto das fundações rasas, especificamente cálculo de dimensionamento das sapatas retangulares. Então eu coloquei lá como material de apoio na aula, eu não lembro se é a aula 22 ou 23, tá? Mas é a aula de hoje. Depois vocês vão ver que tem esse exercício proposto, a gente já vai falar dele daqui a pouco. Mas eu também já disponibilizei esse material de apoio que eu vou abrir agora aqui, para que possamos falar novamente aí do dimensionamento das sapatas retangulares. Então, só um apanhado geral antes de começarmos aqui, já entrando no que a gente vai ver na segunda parte aí da avaliação, que é do dia 30, né? Uma semana antes eu sempre dou aquela revisão, né? Um apanhado geral aí dos tópicos, né? Dos assuntos aí que a gente vai discutir na nossa avaliação. Mas já adiantando o que a gente tem, né? A gente tem aquela questão de tensão admissível, como que eu chego numa tensão admissível utilizando-se o ensaio de SPT. Foi a primeira parte que vimos aí na segunda parte da disciplina, entrando na parte de fundações. Vimos a questão do cálculo do dimensionamento aí de sapatas quadradas, dado uma carga que desce por um pilar e vai chegar nessa fundação, nessa sapata isolada, nessa sapata representando aí as fundações rasas. Vimos esse assunto aqui que nós vamos repeti-lo hoje também, o dimensionamento das sapatas retangulares. Da mesma forma, né, chegando-se uma carga através do pilar e do pilar indo para essa sapata e depois para o solo. E aí vamos fazer um apanhado aí também das fundações profundas, tá? Então são basicamente esses 4 assuntos aí das fundações que nós teremos aí na nossa avaliação do dia 30. No dia 23, uma semana antes da nossa avaliação, temos a nossa revisão. E aí, nesse dia aí, no dia 23, a gente conversa um pouco melhor, um pouco mais a fundo aí, com essa questão aí da avaliação que será na semana seguinte, será no dia 30. Então, aqui o que por solicitação de vocês estamos vendo, né, revendo hoje novamente, né, o cálculo de uma sapata retangular, né, quando a gente fala ali um cálculo é o dimensionamento. Então, aqui já no exemplo, eu já coloquei alguns valores que estão no exemplo, tá? Mas tem algumas coisas importantes que nós temos que saber. Nós temos que saber que temos a carga, né? Chamando ela aqui de NK, né? É a carga, ou seja, a carga que desce pelo pilar e vai até a fundação e da fundação para a terra, a grosso modo é assim que funciona. E essa carga, já no exercício que vamos resolver aqui, sendo de 130 mil quilogramas força. Faltou colocar a unidade aqui, tá? Mas a unidade é quilogramas força, tá? Então está chegando aí uma carga nesse pilar aí de 130 mil quilogramas força. Temos uma tensão admissível. Quando se fala de tensão admissível, é sempre relacionado ao solo, né? Então é aquela tensão que o solo suporta antes de entrar em colapso, né? Então é extremamente importante essa informação de tensão admissível, e quem nos dá essa informação de tensão admissível através do método empírico, que é o método que nós trabalhamos, que nós estudamos, é o ensaio de sondagem, tá? Extremamente utilizado no Brasil, extremamente difundido, onde a grande parte, uma grande maioria das obras acaba se utilizando
do ensaio de sondagem, o ensaio de SPT, para determinação aí da tensão admissível, independente do tipo de solo, se for um solo arenoso, argiloso, siltoso, tá? Aí já fazendo um link aí com a primeira parte da disciplina, quando nós vimos aí os tipos de solo existentes. Então aqui as duas informações iniciais, né? A carga, que a gente pode a grosso modo falar que é o peso, né? O carregamento, né? Chamemos assim dessa forma, que chega nessa fundação aí que você está dimensionando. A tensão admissível do solo, desse solo onde essa fundação está em cima, aqui no nosso exemplo, aí 20.000 kg força por metro quadrado, ou seja, esse solo ele resiste até 20.000 kg por metro quadrado que ele esteja em cima. Sobrecarga, estamos convencionando, aí trabalhamos que a gente sempre vai considerar como sobrecarga 5%. 5% de quê? 5% da carga, né? Então, para efeitos práticos, eu estou acrescentando mais 5% de peso, de carga sobre essa carga que já chega no pilar. E ela corresponde ao que chamamos aí de peso próprio da sapata, tá? Então, essa sapata ela tem concreto, tem aço, e esses insumos, esses materiais, eles são responsáveis por essa sobrecarga. A primeira fórmula, né, que aí nós devemos utilizar quando nós temos essas informações é a fórmula para o cálculo da área, né? Qual que é a área que essa sapata ela deve ter para atender esses requisitos aí falados anteriormente. A fórmula é o seguinte, é a carga multiplicado pela sobrecarga, né? Então eu estou acrescentando, na verdade, aqui os 5% sobre a carga, dividido pela tensão admissível do solo. Então, fazendo-se esse cálculo, né, essa conta, chegamos no valor da área da base dessa fundação, né? Então, vimos isso aí também nas sapatas quadradas. Quando se chegava nesse resultado, numa sapata quadrada, por ser quadrada, os dois lados são iguais, bastava apenas tirar a raiz quadrada desse valor para chegarmos aí nos valores dos lados dessa sapata, tá? Então, sem maiores problemas. Porém, agora o que diferencia, né, essa fundação é justamente que a sua base não é mais quadrada, né? A gente está falando que a base dela é retangular. Sendo essa base retangular, utilizamos uma fórmula, isso aqui também é uma fórmula, onde falamos que B, o lado B da sapata, e o lado B ele é o menor lado da sapata, ele é igual a meio, tá? Tanto faz eu escrever assim ou 0,5, multiplicado, quando eu não tenho nada eu estou multiplicando, abri o parênteses, BP menos AP, fecha parênteses, BP e AP são os lados do pilar, né? O BP é o menor lado do pilar e o AP é o maior lado do pilar. Essas informações elas devem ser dadas também no nosso enunciado. E o nosso raciocínio para a determinação se essa fundação, se essa sapata ela será quadrada ou retangular, é justamente a forma do pilar. Então, se esse pilar ele é quadrado, a sapata será quadrada. Se esse pilar ele é retangular, a sapata será retangular, tá? Então, o raciocínio que devemos ter é esse. E se a sapata, e claro, o pilar é quadrado, utilizamos, após a chegada aqui dessa fórmula da área, tiramos a raiz, já chegamos nos lados da sapata. Agora, se não é, se o pilar ele é retangular, utilizamos essa fórmula para acharmos os lados da sapata. Continuando aqui a fórmula, né? Fechou aqui esse parênteses, mais abro a raiz,
1/4 ou 0,25, é a mesma coisa, se você divide 1 por 4 dá 0,25, multiplicado por, abre o parênteses, BP menos AP, fecha parênteses, isso ao quadrado, mais a área da sapata. Essa aqui é a fórmula que deve ser utilizada para se achar o menor lado da sapata isolada, caso ela seja retangular, que é o caso aqui do que nós estamos indo em busca. Achando-se o menor lado da sapata, devemos achar o maior lado. E aí tem uma segunda fórmula aqui, né? Que é A menos B, ou seja, o maior lado da sapata menos o menor lado da sapata é igual a P menos BP, que é o maior lado do pilar menos o menor lado do pilar. Na verdade, isso aqui é uma proporção também, tá? É uma regra de 3, na verdade, mas ela pode ser entendida como essa fórmula. Então, eu vou ter descoberto B com a equação anterior, eu já tenho as informações de AP e de BP, basta eu jogar nessa fórmula, eu chego no lado A, que é o maior lado da sapata. E aí uma informação importante, né? Extremamente importante, né? Por que deve-se... Por que deve-se respeitar a ordem, né, da colocação dessa fórmula para se chegar nos lados aí dessa sapata retangular, sendo que o pilar é retangular? Poderíamos falar muito bem assim, se o pilar ele é retangular, eu jogo lá qualquer sapata retangular e pronto, não tem problema. Seria tranquilo pensar dessa forma, se não fosse por uma recomendação que a boa prática da engenharia nos pede, que é o seguinte. Olhando de cima, né, como se fosse uma planta, né, aqui, a parte pintada, aqui a parte achurada, é o meu pilar. E a parte externa aqui é minha sapata. Considerando que isso aqui seja uma sapata retangular e aqui também um pilar retangular, a boa prática da engenharia nos diz o seguinte, que a distância da face desse pilar até a face da sapata, que eu chamei aqui de D, tem que ser a mesma, independente do sentido, tá? Então, essa distância tem que ser a mesma que essa, que tem que ser a mesma que essa, que tem que ser a mesma que essa. E para que essa distância seja respeitada, eu só consigo chegar nos valores de dimensionamento da minha sapata utilizando-se essa fórmula que foi aqui apresentada para achar o menor lado da sapata e essa outra fórmula aqui para achar o maior lado da sapata. Bom, visto isso, um exemplo, né? Nada melhor que um exemplo para entendermos o que estamos falando. Então, no enunciado falamos aqui o seguinte, né? Um pilar de 0,4 por 0,6 metros, ou seja, né? É um pilar retangular, né? A gente sabe que a sapata vai ter que ser retangular. Recebe uma carga de 130.000 kg-força. A tensão admissível desse solo é 20.000 kg por metro quadrado. Qual a área dessa sapata e quais as suas dimensões? Ou seja, qual é a área, né, dessa sapata e quais as suas dimensões, né, os lados, né? Qual é a sua largura e o seu comprimento. Com essas informações dadas, nosso primeiro passo é achar a área da sapata. Então, a área é a carga majorada com a sobrecarga, tá? Então, não está falando aqui no enunciado, mas eu sempre estou considerando aí 5%, né? Eu tenho que jogar sempre 5%
na carga que chega até a minha sapata. Dividido pela tensão admissível. Então, 130.000 vezes 1,05, né? Estou majorando aqui 5%, dividido por 20.000. 130.000 acrescentando aí 5%, dá 136.500. Dividindo isso por 20.000, chego em aproximadamente 6,83 metros quadrados. Ou seja, né? Essa sapata, esse retângulo externo, olhando de cima, ele tem que ter uma área de pelo menos 6,83 metros quadrados para atender a carga que é transmitida do pilar até essa sapata, né? Então, respeitando-se essa tensão admissível do solo, respeitando-se essa carga que está chegando nesse pilar até essa sapata, a área mínima que essa sapata tem que ter é de 6,83 metros quadrados. O segundo passo é descobrirmos quem é A e B, né? Ou seja, os lados da minha sapata. Com a fórmula apresentada, né? Com essa fórmula aqui apresentada, eu descubro primeiro quem é o menor lado, né? Então, apenas substituindo, eu estou só substituindo os valores aqui, estou pondo B igual meio vezes, né? Abre parênteses, o menor lado do pilar menos o maior lado do pilar. Então, foram dadas essas informações, né, no enunciado, fechei o parênteses, mais raiz quadrada de 1 dividido por 4, que é 0,25, multiplicado, abre parênteses, do menor lado do pilar, menos o maior lado do pilar, fecha parênteses, ao quadrado, mais a área da sapata. Então, eu apenas substituí essa fórmula como as informações dadas no enunciado do exercício. Então, aí chegamos aqui. Agora, uma coisa que às vezes eu vejo que há uma dificuldade, né? Não faz nem... é mais parte da matemática, mas vamos lá, a gente precisa disso para poder caminhar. O que a matemática nos fala, né? Primeiro eu tenho que resolver tudo que está dentro de parênteses. Ou seja, eu resolvo aqui, 0,4 menos 0,6 é igual a 0,2, né? Menos 0,2. Menos 0,2 multiplicado por meio dá menos 0,1. Não tentem, uma dica, tá? Não tentem jogar tudo isso de uma vez em calculadora, tá bom? Dá para fazer isso, mas faça passo a passo, sem pressa, para que você entenda o que você está fazendo e você não erre. Então, o passo a passo é exatamente isso que eu estou falando aqui. Primeiro, resolva o que está dentro dos parênteses. Resolvemos aqui essa primeira etapa que eu não escrevi aqui, mas eu estou falando ela. 0,4 menos 0,6 menos 0,2. Menos 0,2 multiplicado por meio, menos 0,1. Agora eu vou para o que está dentro da raiz. Tá? Primeiro eu resolvo novamente o que está dentro aqui dos parênteses. Então, 0,4 menos 0,6 também dá menos 0,2. Elevo isso ao quadrado. Menos 0,2 vezes menos 0,2 dá 0,04. Multiplico isso por 0,25, que está ali do lado de fora, dá 0,01. Mais 6,83 dá os 6,84 que estão aí dentro da raiz. Resolvo o que tem dentro da raiz, deu 2,62. Tirei, né, da raiz, né? 2,62 menos 0,1, 2,52. Ou seja, achei o menor lado dessa sapata. Tá? Achei ele tem que ter 2,52 metros, que é o lado B. Agora, preciso saber o maior lado.
usando aquela segunda fórmula que está ali na nossa teoria, maior lado da sapata menos menor lado da sapata igual maior lado do pilar menos o menor lado do pilar, substituindo, né, o A, que é quem eu quero saber agora, menos 2,52 igual 0,6 menos 0,4. Resolvendo essa equação aqui de primeiro grau, se 2,52 passa para lá positivo, né? E aí esse vai ficar positivo, esse positivo com esse negativo, fazendo-se essa conta de adição e subtração, chego em 2,72. Não complementei aqui, mas se você pega 2,72 e multiplica por 2,52, você chega em 6,85, ou seja, maior do que esse 6,83, que é a área mínima que tem que ser a base da minha sapata. Para efeitos práticos, também não complementei aqui, mas poderíamos considerar 2,55 por 2,75. Lembrem-se, né? Sempre visando lá o colaborador de campo. Então, o armador, o carpinteiro que irá fazer a forma para a concretagem, muito melhor trabalhar com os múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, do que medidas quebradas, né? 2,52, 2,72 são medidas muito ruins para a gente colocar lá para os colaboradores de campo fazerem. Então, se considerarmos aí 2,55 vezes 2,75, chegaríamos numa área de 7 metros quadrados. Muito parecida aqui, né? Um pouco maior do que a área mínima, né? Essa aqui é a área mínima que a sapata tem que ter. Então, se eu chego ali usando essas dimensões aí, múltiplos de 5 que eu falei aqui, numa área de 7 metros quadrados, estamos atendendo e ainda estamos indiretamente trabalhando a favor da segurança, mesmo que esse não tenha sido o objetivo aqui nesse momento, tá? Mas não tem problema também se vocês chegarem no final e deixarem esses valores quebrados, tá? Para efeitos de projeto, funciona dessa forma, e como eu falei, a gente sempre tenta buscar uma melhor forma, aí, uma forma mais adequada para os colaboradores aí que vão realmente executar, né, isso daí em campo, né? Então, carpinteiro, armador, pedreiro, ajudante, todos esses colaboradores, esse pessoal aí da nossa equipe de campo, a gente facilita, né? Tenta deixar que seja uma forma mais produtiva e mais tranquila de ser executado isso daí em campo. Bom, tem um exercício que eu deixei, só vou ler o enunciado aqui, eu já abro aí para a gente discutir as possíveis dúvidas. E o exercício é o seguinte, né? Qual a área e dimensões de uma sapata que apresenta pilar de 0,3 por 0,5 metros, ou seja, um pilar retangular, vai ser uma sapata retangular. Carga de 110.000 kg força. Sobrecarga de 5%. E a tensão admissível, né? A tensão admissível do solo, faltou escrever aqui do solo, de 22.000 kg por metro quadrado. Então eu quero saber qual é a área e qual as dimensões, né? Os dois lados, largura e comprimento, dessa sapata isolada com essas informações aqui que nos são dadas. Bom, eu vou finalizar o vídeo, mas abro aí para perguntas. Boa noite, professor. Boa noite. Tem como você dar um exemplo de um radier? Não hoje. Não preparei nenhum exemplo de radier.